Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Você pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Igreja, enquanto eu orava ao Senhor sobre esse tema, ames a beneficência do Senhor, o Senhor foi colocando ao meu coração pouco a pouco o que traria para nós aqui essa noite. E nós aqui vamos aprender juntos sobre a beneficência de Deus. Provavelmente aqui já foi falado a respeito da beneficência do Senhor. E o que vem a ser então beneficência? A beneficência é o hábito de fazer o bem. Nós estamos sempre lembrando da bondade, porém a beneficência ela vai além da bondade. Você que tem um amigo e você gosta desse amigo e você fala assim no seu dia a dia: fulano é gente boa, fulano é bondoso. A beneficência ela vai além. Por quê? Porque a beneficência é um ato. A bondade é algo quanto à personalidade. O sujeito em si ele é bom, é uma característica. Agora a beneficência ela é uma ação. Ela é uma prática. E uma prática de fazer o bem. Em muitas traduções bíblicas, quando nós lemos esse verso, ao invés de beneficência, na sua Bíblia estava escrito o amor leal. Ou talvez na sua versão estava escrito a fidelidade. Outra vez na sua versão estava escrito a misericórdia. É tudo o mesmo significado. O hábito de fazer o bem. Em alguns dicionários diz filantropia. Você se lembra muitas vezes em determinados períodos do ano, principalmente próximos ali ao Natal, muitas pessoas têm o hábito de quê? De auxiliar, de ajudar, de dar amparo aos mais pobres. Porém, aquilo é um ato isolado, é só uma vez no ano. Então, não é um hábito, é só uma ação. A beneficência, ela vai além. Por quê? Porque hábito é um ato que eu pratico diariamente. Lá na sua casa, provavelmente, se não for tempo do frio, você tem o hábito de tomar banho. Por que é um hábito? Porque é todos os dias, ou deveria ser, né, irmãos? A beneficência é um hábito de fazer o bem. E a beneficência do Senhor, ela vai além. Porque o nosso Deus, ele não é retido ao tempo. Ele é de eternidade a eternidade. A bondade do Senhor é um atributo dele. É um atributo de Deus. A beneficência está atrelado ao caráter de Deus. Assim como a justiça, assim como a misericórdia, a bondade e a beneficência. Porque o querer de Deus é o quê? É te abençoar. E o tema hoje vai além. Ele está no imperativo. Ames a beneficência. É algo que você deve praticar. Amar a beneficência de Deus. Porém, não tem como eu amar a beneficência de Deus sem primeiro eu amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É amar a Deus na sua plenitude. Eu não posso amar a Deus com apenas uma parte do meu ser. A força fala do corpo, a mente fala do entendimento, coração é mente. Jesus quer de nós algo além. Jesus quer de nós a completude do amor por Ele. Quando Cristo esteve no Calvário, Ele esteve ali por inteiro. Nós devemos amar a Deus de maneira completa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ames a beneficência de Deus. Como que eu sei que eu amo ao Senhor? Aquele que guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama.
A obediência e o amor são os trilhos pelos quais a sua fé caminha. Sem obediência não há amor. Primeiro vem a obediência. A quê? Aos mandamentos do Senhor. Ames a beneficência de Deus. E aqui eu vou além. Em um mundo passando pelo momento atual, o inimigo tem afrontado as mentes de muitos com a seguinte pergunta: se Deus é o Deus da beneficência, se Deus é o Deus que deseja fazer o bem, por que você está usando essa máscara hoje? Ei, não deixe o inimigo colocar essas setas no seu pensamento. Não deixe o inimigo colocar essas sementes de ervas daninhas de mentira nos seus pensamentos. Não deixe. É uma permissão do Senhor que estamos passando por esse momento. Mas mesmo nesse momento, nós declaramos a bondade e a fidelidade do Senhor. Nós não entendemos, porém nós aceitamos a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Eu amo quando o salmista, ele diz assim: certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Ele tinha uma certeza e uma convicção tão grande, tão profunda no Senhor, que nós aqui hoje saímos daqui com essa convicção fervendo na nossa alma. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei e me jubilarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Nós, enquanto humanos que somos, a gente vê o tempo de forma limitada. Quando nós estamos passando por uma aflição, por um momento de tribulação, nós esquecemos que a Bíblia diz: sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E a gente começa a questionar o Senhor. Jesus, eu ouço dizer que o Senhor é bom, que o Senhor faz o bem. Olha aqui a minha situação. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Creia na beneficência do Senhor. Creia na beneficência do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando esses pensamentos vierem sobre a sua mente, começa a lembrar daquela bênção que você recebeu há muito tempo atrás. Começa a lembrar do favor que o Senhor fez à sua vida. Começa a lembrar das misericórdias do Senhor para com a sua vida. O Senhor é bom. Eu saí da minha casa hoje e vim ministrar essa palavra do seu coração. E eu quero reafirmar até você entender. O seu Deus é bom. O seu Deus é bom. O seu Deus é bom. O seu Deus é fiel. O seu Deus é justo. O seu Deus é soberano. O seu Deus é Senhor sobre todas as coisas. O seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Quando a sua alma se abater, lembre que o Senhor é bom. Quando as lágrimas descer no seu rosto, lembre que o Senhor é bom. Quando tudo te parecer muito difícil, lembre que o Senhor é bom. Enquanto eu estudava esse tema, o Senhor me revelou algo muito profundo, igreja. Nós lemos uma oração que Salomão fez ao Senhor. E naquela oração, ele adorava, ele dizia que não há nos céus, nem acima dos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Não há ninguém como nosso Deus, e que Ele retém a sua aliança e a sua beneficência àqueles que estão de todo o coração perante a presença dEle. Há aqui
um segredo maravilhoso, igreja, que eu transmito a você. Quando você for orar, declare ao Senhor que você crê na bondade dEle. Irmã Kátia, mas eu não estou vendo saída. Já declare a gratidão pela bênção recebida. Começa a dizer: Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é lindo, o Senhor faz, o Senhor age. Você vai trazer fé ao seu coração, você vai trazer renovo e esperança à sua alma. Salomão fez isso, ele já declarou ao Senhor a beneficência de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, no dia 6 de janeiro desse ano eu enfrentei uma das maiores lutas que eu já enfrentei na minha vida. Eu sirvo ao Senhor desde os 7 anos de idade. E eu comecei a passar mal de uma maneira muito estranha e diferente do habitual. E eu fui ao médico e era uma cólica de rins e nada cortava. E eu ajoelhava e orava e parece que o céu estava de bronze. Parece que a minha oração não passava do teto. E eu clamava: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Eu começava a declarar a palavra do Senhor sobre a minha vida. Eu começava a declarar a palavra do Senhor da minha vida. E logo depois que aquela tempestade passou, irmãos, eu estou hoje desfrutando de uma presença e de uma paz que eu nunca experimentei. O que é isso, irmã Cátia? Isso é a beneficência do Senhor sobre nós. Isso é o amor e o cuidado do Senhor sobre nós. E eu quero declarar sobre a sua vida esse mesmo amor essa noite. Eu vim adorar aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, porque eu creio na beneficência, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que tira angústia, eu creio no Deus que repreende a ansiedade, porque eu creio, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. É muito linda, igreja. Segundo os Coríntios, capítulo 9, verso 11, se você ler na sua casa, vai dizer que através do que Deus vai fazer em você, através das riquezas que Ele vai derramar sobre você, aqueles que estão de fora irão contemplar e irão dar glória a Deus pela beneficência do Senhor na sua vida. Se você ler o contexto desse capítulo que eu mencionei agora, ele está diretamente falando sobre prosperidade material. Ele fala sobre a sementeira, que Deus dá a semente o que planta e o pão o que alimenta. E quando Deus enriquecer, as pessoas que estão de fora vão dizer: quão grande é o Senhor. A beneficência que o Senhor vai trazer sobre a sua vida, sobre a sua alma, prosperando o seu coração, vai fazer com que os que estão de fora glorifiquem o nome do Senhor. Quando a bênção do Senhor ser derramada sobre você, você vai ser como se fosse uma vitrine do Senhor andando por aí. Eles vão olhar e vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por ele, por ela. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não deixe quem tire de você a sua fé. Não deixe de crer que o Senhor é galardoador quando você ajoelhar para orar. Não deixe de crer que o Senhor é galardoador quando você se ajoelhar e orar. Igreja, eu não sou de dividir experiências espirituais, mas um dia o Senhor me mostrou essa igreja aqui e o pastor Heine estava aqui no púlpito pregando. E na visão o Senhor me fazia ver esse templo muito branquinho, muito branquinho, muito branquinho. E quando eu olhava, tinham como se fosse pequenas joias de ouro, como se fossem pequenas
pequenas panelinhas, era como se fosse um formato de uma panelinha de ferro, daquela antiga, porém com ouro. E à medida que eu olhava naquele objeto, ele se transformava numa coroa. À medida que eu olhava no próximo objeto, era como se houvesse uma clave de sol pequena e ela ia aumentando. E logo eu olhava e os 4 cantos dessa igreja estavam repletos daqueles objetos dourados em ouro maciço. Não precisava de nada para segurar o objeto. Ele estava como se estivesse flutuando. E uma voz vinha ao meu ouvido e dizia: esses são os presentes que eu dou à minha igreja. São esses presentes que o Senhor derrama hoje na sua vida. São esses presentes que quando o pastor Rainer fala, estou dando presentes, são esses presentes. São presentes espirituais, que a ferrugem não come, que a traça não rói. É algo eterno, igreja, é algo eterno. São coisas espirituais que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mas que estão preparados para aqueles que estão aqui buscando e adorando ao Senhor. Esse é o Deus que você serve. É o Deus de toda beneficência, é o Deus de todas as riquezas. Não limita o tamanho do seu Deus, porque o seu Deus é bem maior do que você imagina. Nós estamos limitando ao Senhor a apenas coisas passageiras e materiais, enquanto o Senhor tem algo muito maior, muito maior, muito maior. As bênçãos materiais são importantes, sim, mas e as bênçãos espirituais? A paz que excede a todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A alegria, o óleo da alegria, as vestes de louvor. São esses presentes que o Senhor tem para nós, porque Ele é o Deus de toda beneficência. Ele deseja fazer o bem a você. Eu li outra oração, além dessa que nós lemos, em Reis, em Neemias 13:14. Neemias ora ao Senhor e ele apresenta ao Senhor as beneficências que ele havia feito em prol da obra de Deus. E eu te pergunto, quais são as beneficências que você tem apresentado ao Senhor? Como assim, irmã Cátia? Neemias tinha reconstruído os muros de Jerusalém. Ele tinha algo para apresentar ao Senhor. E eu te pergunto, qual é a beneficência que você tem para apresentar em oração ao seu Deus? Irmã Cátia, mas eu não prego, eu não canto. Você tem orado? Irmãos, nunca se necessitou tanto de oração. Apresente as pessoas ao Senhor em oração. Dê um telefonema a alguém que você sabe que está necessitado de ouvir uma palavra de conforto. Ofereça uma quitanda a uma vizinha que ainda não é evangélica. Você vai estar transmitindo o amor de Deus através daquele bolo que você oferece a ela. Dê atenção a um idoso, fale de Jesus para ele. São nesses pequenos detalhes e nessas pequenas coisas que você vai começar a apresentar ao Senhor as beneficências. O que tens nas mãos para oferecer ao Senhor essa noite? É o seu glória a Deus? Então dá glória a Deus. É o seu aleluia? Então dá aleluia. Render graças ao Senhor, porque Ele é aleluia. O Espírito Santo, igreja, o tempo todo mencionava meu coração. Mencionava meu coração de maneira reiterada. Reiterada. Sobre essa frase que eu vou falar para os irmãos. Creia na beneficência de Deus. Creia na bondade de Deus. Creia no amor de Deus. Creia na fidelidade de Deus. Renove a sua esperança. Creia que o Senhor é galardoador, porque você tem o buscado. Há uma condição para que a beneficência venha para com a sua vida. É que você esteja de todo o coração perante a presença de Deus. Como está o seu tempo devocional com o seu Senhor? A beneficência do Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai. Então eu tenho que orar pelo pão que eu vou comer no dia de? E quando chegar amanhã eu oro pelo amanhã? Não, eu oro no dia de amanhã para amanhã.
para me receber de Deus a beneficência do sustento. Às vezes você não tem reparado, mas nos dias que o mundo tem enfrentado, uma das maiores beneficências é essa aqui, ó. Você está vivo, você está saudável, você está respirando com as suas narinas. Essa é uma beneficência de Deus para com a sua vida. Agora são quase 9 horas da noite e você hoje fez pelo menos 2 refeições se você não está em jejum. O que é isso? É a beneficência de Deus na sua vida. Quando você foi vir para o culto, você foi no guarda-roupa, abriu-te uma roupa cheirosa, lavada para você vestir. O que é isso? É a beneficência de Deus para a sua vida. Quando você veio para cá, seja numa bicicleta, seja de carona, seja de carro, o que é isso? É a beneficência de Deus na sua vida. Quando você chegou aqui e tem uma igreja linda, com bancos, ar-condicionado, som, pastores, o que é isso? É a beneficência de Deus na sua vida. O servo de Abraão, quando ele foi cumprir a missão de buscar uma esposa para o filho de Abraão, Isaque, ele faz uma oração, ele clama ao Senhor e naquela oração ele menciona a Deus. Que aquela moça, se ele encontrasse aquela moça, o Senhor estaria visitando Abraão com a beneficência. O seu casamento é uma beneficência de Deus. A sua família é uma beneficência de Deus. Os seus filhos são beneficências de Deus. Irmãos, nós temos comparado muito a nossa vida. A gente tem uma casa para morar, mas às vezes a gente olha para a casa do vizinho e acha a casa do vizinho mais bonita. Entra na internet, vê lá o Instagram com um monte de mansão. E a gente começa a diminuir o tamanho do milagre que nós vivenciamos todos os dias. A gente come o nosso arrozinho com feijão gostoso, com a carninha, e a gente começa a diminuir a beneficência de Deus, porque a gente começa a comparar a nossa vida com o do próximo. Começa a agradecer pelo que você já tem. Seja fiel sobre o pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Murmure menos e agradeça mais, porque a beneficência de Deus será resultado da sua gratidão, assim diz o Senhor. Comece a agradecer a Deus pelo que você já tem, e o Senhor te fará galgar e chegar a lugares altos. Mas começa a te humilhar desde o pequenininho, desde os pequenos detalhes. Irmã Kátia, mas a minha vida está uma luta, eu estou à base de remédios. Agradeça ao Senhor porque você tem remédios para tomar. Agradeça ao Senhor porque você tem um médico para ir. Agradeça ao Senhor porque você está tendo alguém, uma igreja para orar por você. Você tem um pastor para orar pela sua vida. Você tem irmãos de fé. Comece a agradecer a Deus pelas beneficências do Senhor. Convido os irmãos para ficar de pé. Eu não consigo, igreja, expressar ao Senhor a minha gratidão pela beneficência dele sobre mim. Eu não consigo, me faltam as palavras. E se há alguém aqui enfermo, creia, a beneficência do Senhor pode vir sobre a sua vida em cura essa noite. Se você tem vivido uma vida de solitude, de solidão, o Senhor diz na palavra dele que ele fará o solitário habitar em família. Se há estéreis, o Senhor diz na palavra dele que o Senhor faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. Igreja, eu agora num ato de fé peço que você feche os seus olhos e você mencione a Deus agora nessa noite com muita fé na sua alma. Você mencione algo que você tem pedido ao Senhor há muito tempo. E você apresente isso já em gratidão a Deus, mencionando ao Senhor a beneficência dEle. Seja sobre o que for, exercita a sua fé
essa noite. Porque o que atrai a bênção de Deus não é a necessidade, não. Porque necessidade todos nós temos. O que atrai a presença de Jesus é a sua fé. Haviam milhares e centenas de enfermos em Jerusalém quando Jesus andava. Mas foi o grito de um cego que cria no milagre que fez com que Jesus parasse. O que vai mover a mão de Deus para com a sua vida é a sua fé, não é a sua necessidade. E se tiveres fé como um grão de mostarda, é um grão de mostarda. Eu vou orar com você essa noite. E eu vou entrar com você nessa batalha pela sua bênção. Porque eu vim falar de um Deus que ama abençoar o povo dele. O Deus de toda beneficência está aqui essa noite. Ore ao Senhor comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito do Senhor. O Senhor é o Espírito da verdade. O Senhor habita entre os seus. A sua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor está. Senhor, há pessoas aqui com necessidades diversas, mas ainda mais, há pessoas aqui com fé. E elas estão agora orando a Ti, Senhor, por cura, por portas abertas. Ó Deus, por situações diversas. Senhor, atende a oração do seu povo nessa noite. Compadece, Senhor, com a sua misericórdia e a sua justiça. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e nós cremos na palavra que foi aqui ministrada pelo poder do seu Espírito. E nós viemos declarar que nós cremos no Senhor. Nós cremos na sua fidelidade, Jesus. Vai alcançando, Senhor, homens e mulheres aqui nessa noite. Vem, Senhor, com uma renovação espiritual. Vem, Senhor, derramar bênçãos espirituais. Bênçãos de alegria na alma. Bênçãos de gozo no Espírito Santo. Bênçãos, Senhor, espirituais de dons. Vai repartindo com a sua igreja, Senhor, a sua presença. A sua presença que traz paz, que traz alegria, que traz ânimo, que traz força. Vai renovando, Senhor, o cansado. Vai trazendo forças a quem não tem vigor. Até aquele, Senhor, que está dizendo: Jesus, eu não estou dando conta de orar. Senhor, o seu Espírito Santo é aquele, Senhor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Espírito Santo, interceda por esse povo agora na presença de Jesus. Senhor, há pessoas aqui, Senhor, que estão em um momento de dificuldade, mas o Senhor é o Deus de toda graça. O Senhor é o Deus de todas as bênçãos, de todas as riquezas. Senhor, que eles não saiam por aquelas portas sem sentir a sua presença. Porque a sua presença, Senhor, é algo maior, precioso que nós temos. E nós desejamos a sua presença, Senhor. O nosso coração foi cantado aqui, está como um deserto, está como terra seca. E só o Senhor que pode inundar e molhar as nossas vidas. Molhar, Senhor, molhar, Senhor. Vem, Espírito Santo, com a sua visitação. Vem trazendo à memória, Senhor, algo que traz esperança. Vai trazendo conforto, vai trazendo renovo, vai trazendo, Senhor, vigor espiritual. Senhor, onde tiver uma alma, Senhor, carente da sua presença, supra essa carência, Senhor. Onde tiver uma alma, Senhor, que está carente de sentir o Senhor, supre essa alma, Jesus. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas, porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E você precisa de sair daqui edificado e fortalecido no Senhor. Comece a orar em línguas e comece a declarar para o Senhor a sua necessidade, mas com fé. Faça isso com fé. Faça isso com fé. Comece a dizer: Jesus, eu estou precisando, é hoje, Jesus. Eu estou precisando, não é amanhã, Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Vem, Espírito Santo, com a sua renovação. Espírito Santo, essa reunião aqui, Senhor, o Senhor está presente. Onde o Senhor está presente, algo acontece. Começa, Senhor, a passear por esses corredores, Senhor, trazendo as suas bênçãos espirituais. Aquelas mesmas bênçãos, Senhor, que o Senhor me mostrava, Senhor, reparte elas com o seu povo agora, Espírito Santo. Reparte com o seu povo agora, Espírito Santo. Senhor, eu declaro com o meu irmão Jesus, que nós tomamos posse de todas as bênçãos espirituais sobre nós, ó Pai.
pelo poder da tua palavra, nós cremos e recebemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém.